o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro cordeiro oferecerá à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tardinha, e com eles fará com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Eu quero falar sobre o sacrifício da tarde e da manhã, porque o que nós vamos ver em Êxodo, capítulo 29, não só aqui, mas nós vamos ver em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo um modelo, que a maioria dos irmãos sabe, nós estamos vendo um modelo, uma sombra daquilo que viria, né? Os cordeiros aqui, nós vimos que era sacrificado de manhã e de tarde, era chamado de o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã, era um modelo. Assim como os cordeiros eram oferecidos como sacrifício, né, de tarde e manhã, nós vamos entender por que esses cordeiros tinham que ser assim, né, continuamente. Isso que acontecia, né? Nós vamos chegar ao entendimento de como é que nós devemos fazer hoje, porque pessoas conhecendo apenas o Antigo Testamento, eles conheceram já o modelo antes de conhecer o Messias, que era o prometido, né? A gente sabe que o sacrifício, esse sacrifício apontava para Cristo, né? Cristo, ele era o Cordeiro de Deus que viria ao mundo, e muitos servos de Deus entenderam isso antes dele vir, e aguardaram ele, e entenderam quando ele veio, né? Então se queimava, se fazia um sacrifício, era uma sombra, não era, isso aqui não ia salvar ninguém, mas Deus determinou para que as pessoas aprendessem, para que as pessoas entendessem que um cordeiro não salvava, um ser humano sacrificado não salvava, né? Como Abraão foi chamado para fazer um sacrifício do próprio filho, e Abraão entendeu porque Deus pediu um homem. Por que Deus pediria o meu filho, né? Por que Deus pediria? Se Deus não aceita o sacrifício de seres humanos, né? Certamente Deus está me mostrando alguma coisa por figura, né? E ele entendeu, se ele não recebe sacrifício de ser humano, então eu levarei o meu filho, porque Deus vai fazer, né? Gálatas vai dizer que Abraão, ele disse que Deus sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar alguém. Até aquela altura ninguém sabia se Deus tinha ressuscitado alguém, não tinha na história até ali, né? Mas Abraão já disse, eu vou levar meu filho, né? Se Deus vai fazer alguma coisa, nem que seja ressuscitar, mas ele vai fazer alguma coisa, né? Então o sacrifício do cordeiro, que era oferecido de manhã e de tarde, né? Eu quero ler um trecho também aqui em 1 Reis 18, versículo 36. Todos acharam? Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus,
e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Então esse texto, ele começou dizendo que sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, né, o profeta Elias fazia esse sacrifício, que a minha tradução ela não está me ajudando muito, mas isso que ele ofereceu é exatamente o sacrifício ou da manhã ou da tarde, né? Era a vida dos profetas, era essa. A vida dos profetas era o quê? Era oferecer sacrifício a Deus de manhã e de tarde. Era a forma que eles escolheram para viver uma vida diante de Deus, oferecer o sacrifício de manjar. No caso do profeta, eu acredito que a gente vai ver daqui a pouco como era que Daniel fazia. Eu acredito que o profeta Elias também já tinha entendido isso e já fazia da mesma forma que fez o profeta Daniel, né? Então nós vemos aqui que quando o profeta ofereceu o seu sacrifício, então ele foi diante dos falsos profetas e confrontou ali os falsos profetas, e nós que Deus aqui fez um grande milagre. Um grande milagre é o ponto do fogo que veio de Deus queimar o holocausto, e está tudo molhado. Ele mandou até molhar, todo mundo sabe, né? Ele mandou molhar o holocausto, que é para dizer assim, para vocês verem que não tem armação, que não tem armadilha nenhuma aqui, que Deus é Deus, Ele faz tudo que lhe apraz, né? Não tem esse que possa desfazer aquilo que Deus vai fazer, né? E eles invocaram os deuses deles e não conseguiram nada. E Deus, mesmo com a lenha molhada, com água em redor, uma vala cavada em redor, e mesmo assim pegou fogo e queimou tudo, né? E quando acabou de acontecer isso, né, o que é que o povo disse? Caiu o fogo do céu e consumiu tudo. Nós vimos aqui no versículo 39, que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, todo o povo, todos os povos que seguiam os falsos profetas, que acreditavam nos falsos profetas, que achavam que eles eram os profetas de Deus, e que ficaram ali, eles perderam toda a confiança naquele dia, porque os deuses dos falsos profetas nada fez, mas o Deus de Israel fez. Então todo esse povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E também em Daniel capítulo 9, mais uma referência, Daniel capítulo 9, outro profeta, versículo 20 e 21. Daniel diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel determinou orar não somente por ele, não é o nosso caso. Nós não estamos aqui também não só para orar somente por nós, mas também pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, principalmente os nossos inimigos. Eu tenho falado muito sobre orar pelos nossos inimigos. Não é fácil
Não é fácil. Uma pessoa lhe perseguir, uma pessoa falar mal de você, né, e na hora da oração você, Senhor, abençoa ela. Porque, vocês sabem por quê? A gente que encontrou verdadeiramente com Cristo, que tem um coração que ama, a gente vai querer que aquela pessoa sinta o que nós sentimos, né? Sinta o que nós sentimos. Não é que os discípulos, quando ainda não eram bem convertidos ainda, eles andavam no certo canto, Senhor, tu quer que nós mande fogo e destrua tudo? Não, peraí, não é assim não. Né? Às vezes a nossa carnalidade, ela pode até desejar isso, né? Senhor, desterra para bem longe, não precisa nem matar não, desterra para bem longe, eu não quero que essa pessoa nunca mais perto de mim, que é para me derrubar, para me deixar eu bem aqui, tranquilo, deixa eu em paz. Senão não tenho paz, eu não posso nem te servir, que as pessoas ficam me perseguindo, mas a vida do cristão, Jesus disse que nunca seria fácil, né? Nunca tem uma promessa de facilidade, nunca teve, porque nós somos chamados para apanhar mesmo, né? Até porque a Bíblia diz que nós somos a escória do mundo, ou o lixo deste mundo, porque o mundo nos considera assim. Jesus disse assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas é Jesus que disse isso. O mundo não nos vê desse jeito não, né? O mundo nos vê nós como um lixo, né? Como um lixo. Diacho desse crente só trouxe maldição, só fala no diabo. Ele diz isso. Eu vou lá, quero lá a conversa desse crente que só fala no diabo, né? Assim, a Bíblia está recheada desse nome, e eu posso ler e pular todos esses nomes. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, né? Até isso as pessoas às vezes se confundem, porque eles habitam, vamos dizer, meio que no céu, né? Porque tem vários céus, mas os demônios, eles habitam nas regiões celestiais, né? E a gente vê as religiões, as pessoas clamando, e elas fazem a mesma forma, se ajoelham, olha para cima, né? Os deuses delas também estão para cá, né? Só não é no mesmo local que o nosso Deus está, porque o nosso Deus está acima das estrelas, sentado no trono, cercado de glória, de anjos e arcanjos lhe adorando de noite. Esse é um Deus tremendo, que nós nunca vimos, mas temos o desejo de ver e a esperança que vamos ver, né? Vamos ver, né? Ou então Daniel estava aqui na hora aqui no versículo 21, sacrifício da tarde. E o que era que Daniel estava fazendo? Orando. Será que Daniel estava queimando um cordeiro? Será que Daniel levou um cordeirozinho para assar lá, depois de assar o cordeiro, aí ele orava? Não, Daniel já entendia que o sacrifício da tarde, ele era esse próprio sacrifício da tarde, Daniel, né? Assim como o profeta Elias, né? Fazendo o sacrifício de manjares, né? Então eles já entendiam, a oração dos profetas já entendiam o que era o sacrifício, porque senão nós hoje teríamos que cada um estar aqui com um cordeirinho ou com um pombo, né? Com as rolinhas, né? Uma oferta do pobre, né? Nós tínhamos que ter trazido cada um aqui para poder oferecer, para ver se Deus aceitava, né? Porque o sacrifício dos animais, eles são inocentes, puros, né? Eles são puros animais, eles são mortos, sacrificados, né? No nosso caso, somente para no caso dos judeus, para eles entenderem que a realidade seria um cordeiro que seria morto, mas que esse cordeiro era o cordeiro de Deus, né? Desde a Páscoa lá, que o povo saiu do Egito e comemoraram a primeira Páscoa, desde aquela saída de lá, o povo já era para entender que o cordeiro de Deus morreria e tirava o povo do Egito, assim como nós já passamos por esse período, sabemos que ele já morreu, já foi sacrificado e vai nos tirar do Egito, que é esse mundo, essa Babilônia, né? Que é a Babilônia. A Babilônia é cheia de muitas riquezas, esse mundo, a grande cidade, que está cheia de ouro, prata, pedras preciosas, navios com comércios muito grandes, está tudo escrito lá em Apocalipse capítulo 18, almas de homem, né, que a Babilônia tem conseguido, né? E o Senhor
se sacrificou para nos tirar, né, desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 27 de Daniel capítulo 9, aproveitando aqui, ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está falando aqui da última semana do profeta Daniel. Firmará um concerto com muitos por uma semana, né? Por uma semana, não é de dia, de ano. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque ele está falando aqui do anticristo, né? O levantar do anticristo, que se levantará e fará um acordo com muitos, né? Por uma semana, ou seja, 7 anos. Só que na metade da semana ele vai cortar, ele vai quebrar esse acordo e fará cessar o sacrifício. Daniel está falando, aqui o livro de Daniel está contando, não está contando tempos passados. Isso aqui ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, né? Mas ele continua falando que esse ímpio que se levantará vai fazer cessar o sacrifício. E aí, irmão, nós vamos voltar para a antiga aliança? Ele vai entrar lá no templo de Jerusalém e pode parar com o sacrifício de cordeiro, pode parar com o sacrifício de animal, é isso? Não. Porque, como nós vimos que o sacrifício da tarde ali em Daniel era a oração de Daniel, era Daniel se manter puro, se manter íntegro e reto diante da presença de Deus, então aqui será a mesma coisa. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir que isso aqui aconteça. Ele não vai querer isso aqui, porque se nós verdadeiramente estivermos adorando a Deus, vai vir qualquer coisa para que isso aqui não esteja funcionando, para que aquilo que nós estamos fazendo aqui para Deus, para o Deus de Israel, não aconteça, né? Nós sabemos que a nossa união é a nossa purificação, de nós estarmos aqui buscando, isso chega, se verdadeiramente nós estivermos como a palavra nos pede, isso está chegando nas narinas de Deus, assim como era o sacrifício dos cordeiros, né? Salmo 141, versículo 1, do 1 até o 4. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com qualquer que praticam a iniquidade, e não coma a eu das suas delícias. Bom, só até aqui. Que salmo tremendo, que salmo revelador. Que suba, a ti clamo, Senhor, que os teus ouvidos ouça a voz quando eu te clamar, né? Suba a minha oração perante a tua face. O salmista aqui, Davi, no caso, Davi também já entendia que ele era a sua oração, a forma de estar buscando o Senhor verdadeiramente da forma correta, era como um incenso, né? Ele vai dizer, suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Senhor, a ti clamo. Não é assim que nós fazemos, não é assim que nós estamos unidos aqui, não é para clamar o Senhor com os nossos lábios, com as nossas mãos levantadas, e com o que mais? Com oração e súplica, e temos que estar como? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. O que é que o Senhor está dizendo? Para que nós vigiemos, para que as nossas bocas sejam bocas santas, né? Para que as nossas bocas sejam boca que não saia bênção e maldição, né?
Tem que sair a nossa boca, tem que sair bênção, né? Não é para estar saindo bênção e maldição. Tampa as nossas bocas para que nós não venhamos falar aquilo que não convém, né? Guarda a porta dos meus lábios, não incline o meu coração para o mal, né? O nosso clamor, Senhor, não deixa que o meu coração siga o mal, não deixa que o meu coração queira aquilo que é errado, não deixa, né? Nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, né? O Salmo 1 vai dizer, não se assente na roda dos escarnecedores, né? Não se assentar com os escarnecedores, porque se nós estivermos apoiando aquilo que eles estão fazendo, nós somos cúmplices das obras deles, estão fazemos parte da mesma má obra, né? E não coma eu das suas delícias, né? Ou não beber as suas bebidas, não comer os seus tira-gosto, né? Ou então o Senhor está pedindo que o quê? Que nós estejamos de uma forma pura. Nós não se encontramos, nós não fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, né? Ou então nós temos que estar o quê? Purificados, né? Se nós estamos purificados, ou então nós seremos como um incenso, né? Para encerrar Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O culto racional para Deus é exatamente o que nós vimos lá no Salmo 141, versículo 3. Põe uma mordaça na minha boca, não deixa que eu faça o mal. É exatamente o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 2, que é o culto racional. É o que? É nós estarmos vigilantes, né? Estarmos purificados pelo sangue do Cordeiro, e temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, né? Como é esse sacrifício vivo, irmão? É fácil a gente se abster das coisas do mundo? É muito difícil, né? A gente só consegue por causa da misericórdia de Deus. Se eu disser, irmão, que eu não gosto do pecado, eu estou mentindo. O pecado ele é muito bom para a minha carne, para a carne de qualquer um de nós, que todos nós amamos, nós fizemos isso, nós já gostávamos, e hoje nós lutamos. Isso não é um sacrifício? Eu ter que rejeitar aquilo que eu gostava é um sacrifício, porque eu quero me manter puro, porque eu sei que o sangue do Cordeiro foi derramado. Se eu entendo isso, se eu entendo já que o Cordeiro foi sacrificado, e mesmo assim eu continuar fazendo a minha vontade, fazendo a vontade da minha carne, né? Então não tem jeito para mim, não tem jeito. Eu já entendi, já sei, mas continuo. O Cordeiro tem que morrer de novo, vai ter que morrer outra vez, né? Porque morreu uma vez já, mas não fez sentido nenhum para mim, né? Ou então é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Não é o sacrifício de touro que a gente vê as pessoas carregar a cruz daqui para o Canindé, né? A pessoa andar descalço, ir e voltar descalço. Isso aí é coisa, sacrifício de tolo, né? O sacrifício é purificarmos a nós, nos santificarmos cada dia, né? E o exemplo que a palavra nos traz, irmão, é de nós pelo menos fazer o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Se a gente conseguir pelo menos fazer o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, que é um modelo, né, que os profetas faziam, né? Daniel disse que orava 3 vezes ao dia, era certo, né? Talvez ele orasse mais, mas 3 vezes. Se a gente conseguir pelo menos 5, 10 minutos, pelo menos, se a gente conseguir fazer essa oração, né, de manhã e à tarde, e se puder mais,
nós vamos ver a diferença que Deus vai fazer na nossa vida. Eu tenho percebido, irmãos, aqui, que Deus está nos visitando aqui, Deus está nos fazendo nós crescermos. Eu tenho visto que a gente tem se dedicado, eu tenho visto que nós estamos aprendendo, nós estamos sendo mais edificados. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu me sinto muito bem quando eu chego aqui, quando eu saio, muito bem, porque eu percebo que Deus está trabalhando nesse conjunto, nesse grupo de oração. Deus está trabalhando, e daqui, se nós tivermos muito tempo, nós vamos ver quantas coisas Deus vai fazer por nós. Que para mim, eu estou tentando viver isso, pelo menos, porque não é fácil fazer o sacrifício da tarde, da manhã, da tarde, né? Buscar com mais intensidade, porque Deus vai fazer a gente ser muito abençoado nesse período difícil. Porque não sou profeta do mal não, mas meus irmãos, não tem como vir coisa boa sobre a igreja de Deus não. É perseguição. É perseguição. E nós precisamos, Deus permite isso exatamente para a gente estar mais e mais e mais firmado. Mais e mais. E aqui nós entendemos que o sacrifício é isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12. É o sacrifício que agrada ao Senhor, o sacrifício vivo, né? Nossos corpos purificados, porque o culto racional para Deus é nós chegarmos aqui, antes de nós virmos, nós já temos que chegar aqui já purificado e aqui buscar mais e mais, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós vamos se alegrar muito, mesmo estando sendo perseguidos, mesmo estando sendo injuriados, né? As pessoas nos maldizendo, chamando, não se agradando com a nossa oração, com a nossa presença, mas que Deus vai nos dar a vitória, e a nossa vitória é essa, né? Nossa vitória é essa. Nós só venceremos, nós só seremos um sacrifício vivo se nós nos purificarmos, se nós fizermos esse sacrifício. Porque caso contrário, nós só seremos meros religiosos, que tem muitos que estão somente reunidos em vão, né? Então essa é a palavra do Senhor, que o Senhor pôs no meu coração para nós meditarmos nessa semana e para nós buscarmos assim, tá bom?